Boa tarde, Silvano, Percival, João e aos amigos que estão assistindo Arquitetura na Segurança. Sabe que o nome desse programa me faz lembrar da minha formação, sou engenheiro civil, e o meu trabalho de conclusão de curso foi sobre a junção das empresas de construção com as empresas de segurança, para a gente fazer a coisa certa desde o lançamento do empreendimento. Bons tempos, hein? Valeu, abraço! Boa tarde, guerreiro. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao canal TT de Segurança no YouTube. Estamos mais uma vez trazendo conteúdo de qualidade para vocês e para isso a gente pede as regrinhas de ouro. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite e já se inscreve e ative também as notificações. E já dá o seu like. E nós pedimos tudo isso porque isso ajuda a influenciar o algoritmo do YouTube a levar mais esse conteúdo a muito mais gente no nosso mercado. Estamos de novo aqui com o nosso queridíssimo Arquitetura da Segurança, com os queridões de sempre, meu querido Percival Barbosa. Tudo bem, Percival? Tudo bem, Silvana, como vai? Muito boa tarde. E ele, o homem da voz das vogais, João Jauiche. Tudo bem, João? Boa tarde a todos, meus colegas de painel e os nossos amigos que estão assistindo. Vamos para mais uma tarde aí de aprendizado, se Deus quiser. Com certeza. E hoje nós temos uma convidada especial, a Gisele de Luca, que vai aqui conversar com a gente a respeito dos projetos, correto, Gisele? É isso mesmo, estamos aqui para trazer conhecimento, dividir conhecimento e aprender bastante também. Boa tarde a todos. Show de bola, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Então, eu gostaria que a gente começasse aqui o nosso programa, antes do Percival, do João começarem a colocar as perguntas e te bombardear aí, né? Enquanto você ainda consegue respirar um pouco, conta um pouquinho de você e do que você faz. Tá, sou arquiteta, formada aí desde 92 pela FAUSP. De lá para cá eu tenho trabalhado com empreendimentos residenciais no desenvolvimento deles. Trabalhei bastante também na fase de projetos executivos e consegui acompanhar desde a compra do terreno até a entrega do empreendimento. E é a minha paixão. Empreendimentos residenciais, a legislação que regra, né, as aprovações desses projetos, é o que me agrada, né, nisso tudo. É você conseguir transformar aquilo que é escrito em gráfico e depois poder executar isso daí, ter um 3D, né, de tamanho real. Mas de um tempo para cá eu tenho me desenvolvido bastante na questão do desenvolvimento dos produtos. Eu trabalho na Tecnisa aí há 12 anos, eu sou gerente de desenvolvimento de produtos imobiliários dentro da área de projetos, e eu tenho ajudado aí os arquitetos dentro do briefing da Tecnisa, dentro daquilo que ela entende que é um produto ideal para se colocar no mercado, eu oriento aí os arquitetos no desenvolvimento do trabalho deles, né? Nas premissas, nas questões tanto de execução, como a expectativa que o cliente tem de recebimento. Então, o meu foco hoje é esse. Show de bola. E a gente já estava aqui encantado, né? Porque a gente já estava ouvindo você falar tudo aquilo que a gente vem falando, tudo que a gente gosta de ouvir, né? De como encarar um empreendimento já desde a planta, né? Então, vou deixar para os meus amigos aí começarem aí a perguntar. Bom, João, vai você? Ok, muito obrigado. Gisele, como curiosidade, até para algumas pessoas que sabiam da nossa live hoje, me encomendaram uma pergunta. A ideia é a seguinte: como que a Tecnisa pensa seus produtos? Quais são as referências para os próximos lançamentos? O que vocês analisam? O que vocês consideram para pensar produtos? Bom, a gente é muito focado em pesquisa, né? A gente faz pesquisas de mercado, a gente possui uma base de dados muito grande, tá? E a gente tem um corpo multidisciplinar. Quando a gente recebe uma área nova, uma área que está em prospecção, a gente tem pessoas da área de negócios, pessoas da área de engenharia e de projetos, e orçamentos, o pessoal de marketing. Então, é um grupo multidisciplinar e baseado numa pesquisa, baseado no nosso compromisso que a gente tem com o cliente, né? Porque, assim, a gente não basta só entregar o empreendimento, a gente acompanha esse empreendimento. Então, a gente chama os moradores, a gente chama os síndicos e, periodicamente, a gente troca uma ideia com eles para ver se aquilo que a gente previu
na fase de papel, depois de entregue, ele realmente está funcionando. Qual que é o feedback que a gente tem? E a gente vai coletando esses dados e para os próximos empreendimentos que a gente vai desenvolver, a gente traz de volta, né? Esses questionamentos, os elogios, as críticas, aquilo que a gente tem que melhorar, aquilo que a gente vai manter, mas de uma forma mais atualizada e ser inovador, sempre. Então, a gente sempre está buscando aí o que o mercado tem de tecnologia, de propostas de produto mesmo, né, de residencial. O residencial deixou de ser aquilo que ele era, né, há 5 anos atrás, ele tem uma outra proposta. Com a questão da pandemia também, mudou, né, o formato como a gente está encarando as nossas áreas comuns, as nossas áreas privativas. Então, assim, é um corpo, quando a gente recebe um terreno e a gente vai começar a trabalhar nele, é um corpo multidisciplinar que está trabalhando em cima dele. Bacana. E, pessoal, se me permite, a minha primeira pergunta, ela foi, na verdade, uma introdução para a segunda. Na sua opinião pessoal, pelo que você percebe, não na sua opinião profissional, o item segurança tem realmente crescido, tem sido relevante nessas questões? Em termos geral, não só Tecnisa, mercado como um todo. Tem. Deixa eu só amarrar uma pergunta na do João, por favor, aproveitando já que o Sérgio colocou aqui no chat, que ele falou que em uma live que você participou com a gente, você falou que vocês fazem uma pesquisa depois da entrega, né, com os condôminos, vendo o que eles mais reclamam e sugestões também, e se dentro disso, qual é o impacto direto da segurança? Então, exatamente. A gente, com essa pesquisa que a gente faz junto aos moradores, junto aos síndicos, segurança é ponto facultativo em todos os empreendimentos que a gente chama para conversar e que a gente visita. Então, como segurança é um ponto que é sempre colocado e a gente já entregava o empreendimento, né, com um certo nível de segurança, mas como a gente percebeu que depois de entregue, ele ainda continua sendo o item comentado, tá? A gente procura, então, está procurando trazer mais inovação, mais itens a se implementar no projeto. Então, segurança, a gente tem um consultor, uma assessoria, tá? Inclusive estava na live passada, que é o Eitan Magal, ele é o nosso assessor de segurança. Então, tudo que a gente projeta, a gente submete a uma análise dele, para ele falar assim, olha, realmente os fluxos, fisicamente o projeto, em termos de segurança, ele está funcionando, ele tem aqui os pré-requisitos que precisa, em termos de acesso, em termos de controle. Daqui para frente, agora é só a gente pensar numa automação para fazer funcionar toda essa parte física que foi projetada. Então, segurança, assim como conforto, desempenho, acústico, térmico, lumínico, segurança é um item que, assim, não dá para deixar de lado, ele está sempre pontuado nos nossos projetos, ele é briefing, tanto para os arquitetos como os projetistas de instalação, na parte de entrega do empreendimento, existe um item em que é pontuado isso para os clientes, a gente faz a apresentação, né, na hora que ele vai receber o empreendimento, a gente faz a apresentação do que nós estamos entregando, e segurança, na hora é perguntado, e na hora eles têm de imediato uma resposta, seja a segurança do entorno, que ele está morando, né, então toda a parte de periferia dele, muros, grades, portões, como internamente ao empreendimento. Bacana. Obrigado, Gisele. Percival? Muito obrigado. Então, eu queria queria agradecer a presença da Gisele também, e principalmente, como a gente já conversou um pouco até antes da live, eu fiquei muito feliz com a postura delas perante a questão da arquitetura na definição do empreendimento, né? Porque, veja bem, eu chamo assim, todo arquiteto, no mundo inteiro, os arquitetos, empreendedores, legisladores, administradores, estão debruçados com 5 problemas que eles não podem deixar de levar em consideração, dependendo da região onde eles estão, né? Que é a poluição, tá certo? A poluição, em geral, o terrorismo, mudança climática, política e refugiados. Nós aqui estamos introduzindo uma outra questão, uma outra preocupação para os arquitetos,
além de todas que a Gisele já tem, tá certo? Que é a preocupação com a segurança e agora, recentemente, com a saúde. Toda essa questão de isolamento ou flexibilização disso ou daquilo, muitas vezes depende da configuração do espaço, se você pode ou não fazer. Isso pode ser possível ou não, mas acredito que a Tecnisa e a Gisele estão com isso na mente, trabalhando soluções para isso. Soluções de morar de uma certa forma, né, que atenda a certos requisitos. Né? E a arquitetura e a segurança se impõem nesse contexto. Né? Então, eu ia perguntar para a Gisele se ela já chegou acredito que sim, mas se ela já chegou a estudar os princípios do desenho contra o crime, do CEPTED, que é o Crime Prevention through Environmental Design, ou seja, a prevenção do crime através do desenho. Você já chegou a debater esse assunto, Gisele? Porque nós temos eu sou arquiteto também, e a gente tem essa falta na faculdade. Né? Isso não é ensinado na faculdade. Então, os arquitetos que se interessam por esse tema, que foi o meu caso, a gente começa a estudar e desenvolver e aplicar soluções por esse princípios do CEPTED. Né? Você já tinha ouvido falar disso? Não? Você se interessa? Então, não tinha. Assim, agora que você, né, colocou aí, eu vou ter que buscar essa informação aí, porque eu acho que é um assunto que é bem fascinante, né? A gente começou, assim, a se preocupar bastante com o desenho da segurança do empreendimento por conta de um desafio que a gente recebeu da diretoria da Tecnisa, em que nós precisávamos ser inovadores, né? Nós estamos aí voltando com vários lançamentos ao mercado e a gente precisava ser inovador. Como eu tenho um viés, né, de projeto, eu sempre trabalhei com projeto, já trabalhei em escritórios de arquitetura como projetista, eu sempre me dediquei e me envolvi muito sobre o projeto, né? Hoje todos os projetos são terceirizados, né? Existe um escritório, não sou eu que projeto, é um escritório terceirizado, a gente contrata, mas como eu venho de uma carreira de projetista, para mim é muito difícil deixar, assim, o projeto sem eu me envolver. Eu gosto também, assim, de desenhar junto com o arquiteto contratado, porque eu tenho o viés do incorporador, e eu não posso deixar aqui o produto que a gente vai lançar, ele perca a linha dele das expectativas que a área de incorporação tem. Então, eu me dedico também ao projeto em cima, eu sou da época da prancheta, então eu gosto de estar croquisando junto com ele. E, em cima desse desafio, e já de tanto conversar com a assessoria de segurança, de que as coisas não estavam funcionando, né? Não funciona, não é assim, aqui essa pessoa entra por aqui, a outra vai ter que entrar pelo outro lado, mas não tem espaço. E eu percebi assim, bom, se o projeto nascer já com algumas informações, alguns inputs que eu já venho recebendo aí há anos do pessoal de segurança, vai ficar mais fácil. E foi aí que, de fato, comecei a projetar essa portaria, junto com essa equipe nossa, a gente tem um squad lá dentro da Tecnisa, né, que é um squad focado em produto, então sou eu de produto, é uma pessoa da área comercial, outra da área de marketing, outra de PDV, né, que é focado também em áreas comuns, e do nosso desenvolvimento tecnológico, e mais uma pessoa de negócios. E aí a gente começou a desenvolver esses pré-requisitos de segurança para o empreendimento, tá? Foi aí e aí sempre com essa coisinha aqui no meu ouvido falando, né, de acessos, de pré-requisitos de segurança, que não é depois, se eu não resolver agora fisicamente, depois só com automação, eu não vou estar 100% resolvida. E foi aí que a gente começou a desenhar em cima das portarias, que eu já falei na live passada, que por enquanto eu vou continuar chamando de portaria, mas para mim não é mais esse nome, que a gente vai ter que disseminar daqui para frente. E aí a gente começou a desenhar essas portarias, criando fluxos de acesso, criando formas físicas de controlar os acessos do empreendimento, os recebíveis do empreendimento, e já direcionando
de uma forma amigável, não é assim aquela forma do tipo, você não pode passar por aqui, mas uma leitura simples de quem chegar frente ao empreendimento e entender se eu estou aqui com uma demanda, uma entrega, está óbvio que eu vou ter que ir para este lado e não para aquele lado. E o morador e o visitante, eles têm que ter entradas independentes. O entregador, ele está lá para uma função, então ele tem que ter a entrada dele. São times diferentes, né, de acesso, cada um tem um tempo, né, de passar por essa central, né, de recepção do empreendimento. E o carro, né? O carro também é um ponto de segurança aí, que a gente tem que estudar os fluxos de entrada, de saída, se esse morador ele vai ficar mais tempo na rua antes de entrar do empreendimento, se ele vai ter que ficar mais tempo na rua, como é que a gente vai criar uma situação física para que ele esteja fora do empreendimento, mas de forma segura. Então, foi aí que a gente começou, mas assim, nós somos desafiados a ser inovadores. E aí, como eu sabia que o nosso ponto fraco era a entrada do empreendimento, e a entrada do empreendimento para o morador já é uma questão de segurança, ele pensa na entrada do empreendimento, automaticamente ele já pensa assim, como é que vai funcionar isso daqui para eu saber que eu estou seguro lá dentro? Então, foi o meu ponto focal, sem assim, vou me aprofundar mais agora, depois até, pessoal, quero até que você depois me eu te passo encaminhe aí o que você tiver, porque assim, o meu caminho foi outro, né? Meu caminho foi assim, foi um desafio a ser inovador. E em cima desse desafio, sabendo dessa necessidade de que o cliente lá na frente, ele fala de segurança, ele cobra isso da gente, eu falei, então eu vou na dor dele, é essa dor que ele tem. A dor dele é por segurança. Então eu vou graficamente representar aqui no meu projeto tudo que eu puder fazer de forma física, para que no futuro, junto com uma automação, ele tenha uma segurança 100%. É isso mesmo. Você sabe, Gisele, que o que você falou, os conceitos de desenho contra o crime vão te ajudar muito nisso, com certeza absoluta. Né? Porque toda a arquitetura tem um propósito. Na nossa época de faculdade, se chamava até de linguagem arquitetônica. Né? Então, as pessoas, queiram ou não, elas leem os edifícios. E elas assumem comportamentos, embora às vezes você não consiga, se você não saiba a regra exatamente do que você tem que fazer, mas você lendo o edifício, você sabe mais ou menos como você deve se comportar naquele lugar. Sim. Não é? E a beleza desse negócio é que você não é no que está explícito, ou seja, numa igreja eu tenho que me comportar de certa forma. A beleza disso para a segurança é que o comportamento que não for desta forma vai ser notado. Entendeu? Então, exatamente. toda a inteligência artificial, a inteligência embarcada em sistema tecnológico, em câmeras, tal, busca a exceção. Mas o que é a exceção? Né? O que é a exceção para que você monitore a exceção? É você, por exemplo, entrar numa igreja, em vez de você ficar humildemente, tranquilo, é você querer tocar uma banda, você querer fazer um show, né? Você vai ser notado. Tá certo? Então, o desenho do edifício é muito importante. Quando você se defronta contra barreiras que não precisam ser feias ou agressivas, como você bem citou, muito pelo contrário, né? O conforto, o bem-estar traz segurança. Né? A gente tem um legado essas transformações todas que a gente está falando de arquitetura, em inovação, etc., levam muito tempo para serem para a gente ver resultados, né? Por causa do próprio produto em si, a construção do prédio, da cidade, é uma coisa que leva anos, né? Então não é um resultado que a gente veja de imediato, tá certo? Mas esse pensamento, a gente tem um legado aqui já construído e a gente se depara, por exemplo, com muitos desses problemas. Então, falando especificamente na tua área, né, os edifícios residenciais, os condomínios residenciais, por exemplo, eles funcionam
dentro de certos horários. Eles têm alguns horários de pico. Tem certas horas que todo mundo sai de carro, todo mundo volta de carro, todo mundo entra a pé, todo mundo sai a pé, todos os entregadores chegam na mesma hora. E, às vezes, o prédio não está preparado para isso. Então, começa a fazer as filas, né? Filas de automóvel na rua para entrar, fila de entregador, fila de morador para sair. A arquitetura, tratando isso, ela deixa a segurança trabalhar dentro do procedimento, com calma, com tranquilidade. Né? Senão, causa-se tumulto, e o tumulto favorece a não segurança. O tumulto favorece você abrir mão de procedimentos para livrar e terminar o tumulto. Tá? Então, isso que você citou é realmente muito importante. É a gente preparar o prédio para absorver o que ele realmente é, para o que ele foi projetado, não? Porque são as pessoas. Assim, a minha maior preocupação também é isso. Importante você ter falado, bem lembrado, Percival, é que, assim, as pessoas estão entrando no empreendimento residencial, elas não estão entrando num banco, não é uma empresa. Eu já cheguei a fazer projeto para uma empresa que ela imprimia as folhas de cheque de um banco. E tinha um sistema de segurança que era assim, era até escanear a pessoa, sabe? A pessoa ter que entrar, tirar a roupa, escanear para ver se não estava saindo com nenhuma... Então, assim, a segurança não é você pensar numa porta, daquela porta giratória de banco que fica travando toda hora, né? Que você vai entrar lá, que você já, né, tira tudo que você tem de metal. Não é, ou de... o ano passado fui para os Estados Unidos e, né, depois que teve a questão aí do atentado, todo lugar você tem que passar por um raio-x, todo lugar. Então, assim, não é essa a questão. Então, eu concordo que, sim, você, de uma forma, fazendo na linguagem do residencial, a pessoa perceber que tem uma situação lá colocada que orna com toda a questão aí da elaboração do projeto residencial, a própria pessoa, ela se comporta conforme aquilo que ela está se deparando. E se ela se comportar diferente, a gente nota. É isso que a segurança exatamente, precisa. Eu sempre falo isso ao pessoal do escritório, eu falei assim, vocês têm que, assim, percebam, né, também assim, o fator humano, em todas as situações, você pode prever tudo. Agora, o fator humano, ele é, assim, previsível, né? Então, assim, o máximo que você conseguir, eu falo para o pessoal lá do escritório, abstrai um pouco, sai um pouquinho da caixinha, né? Olha para os lados, né? Não acha que sempre o comportamento vai ser aquele padrão que vocês estão acostumados. Ah, mas é óbvio que a pessoa vai por ali. Não, não é. Não é. Então, você tem que mostrar para ela de uma forma amigável, porque é um empreendimento residencial, que quais são as áreas que ela vai poder, né? Vou para a esquerda, vou para a direita? Como é que eu vou me comportar à frente? A arquitetura pode tornar isso quase óbvio. Entendeu? Se a gente tem que colocar um vigilante na porta para dizer para o cara qual porta ele tem que entrar, a arquitetura não fez o serviço dela direito. Porque tem que chegar no prédio e não ter dúvidas. Eu já passei por várias situações de chegar, entrar ali na parte da portaria, e eu sou arquiteta, e eu não saber, aqui, eu falo aqui com a pessoa que está lá dentro, eu passo por esse portão primeiro, isso é uma outra coisa também, eu falo assim, eu não quero comunicação, a única comunicação visual que eu quero na frente do empreendimento é o nome do empreendimento, eu não quero plaquinha de visitante, morador, entregador, a própria arquitetura está desenhada, está desenhada para que ela saiba assim, opa, eu moro aqui, então minha entrada é essa. Opa, eu não moro. Assim, a pessoa que mora é mais fácil. Agora, aquele que não mora, ele vai chegar e vai falar assim, não adianta eu tentar entrar por aqui, tá estranho, tá difícil vir para esse lado. O mais óbvio aqui é realmente eu entrar por aqui. E se a pessoa tentar entrar do outro lado, tem alguma coisa estranha aí a arquitetura vai estar fazendo o trabalho dela. Exatamente. Ela vai possibilitar a segurança, o João sabe disso muito bem. Gisele, João.
Aí entramos num prédio. A Tecnisa pensa alguma coisa no que diz respeito às unidades do prédio, um reforço para as entradas da unidade do prédio, por exemplo, batentes, portas, esse tipo de coisa? Isso faz parte do pensamento de vocês? Faz. A gente trabalhou forte aí, nos últimos tempos, na questão de áreas comuns. Então, toda a questão de segurança no que diz respeito à entrada do empreendimento, à periferia do empreendimento. E a gente está subindo um nível agora, que eu falo assim, subir um nível, a gente está subindo para a questão do residencial privativo, né? Mas aí a gente sabe que, assim, que tem duas linhas, né? Tem aquela linha na unidade residencial, no pavimento da unidade residencial, a gente tem áreas de uso comum. E aí a gente tem que ter um respeito com a pessoa que mora, né? Porque você também, assim, mais fácil que tem, né? Vamos colocar a câmera na área de uso comum, né? Para monitorar o tempo todo a movimentação. Mas ali tem moradores, né? Eles podem também sentir que eles estão com a privacidade deles invadida. Então, tipo, a hora que vai botar o lixo lá no hall, a hora que vai sair no hall, quem está entrando e saindo, né? Então, a gente tem consciência de que alguns processos, além, assim, a parte física do pavimento tipo está resolvida. Os acessos, as rotas de fuga, o que a gente precisa atender em termos de legislação. Mas a gente tem uma questão de procedimento inicial, né? Que eu entendo que é aquilo que diz respeito ao condomínio. Como é que vai ser a gestão desse condomínio? Se já nascer na gestão do condomínio, lá no começo, na convenção, de que será permitido o uso de câmeras e monitoramento, a gente, como construtora, incorporadora e construtora, a gente pode deixar toda a infraestrutura preparada para receber tal artifício. Agora, se o condomínio não quiser implementar, porque entender que é uma questão aí precisa ter a anuência de todos os moradores, por questão de privacidade, aí já é um outro passo. Eu achei que é uma questão mais de procedimento do condomínio. Na parte física da unidade residencial, nós já estamos aí estudando a questão das portas, como é que a gente vai tornar padrão nos nossos empreendimentos as portas de entrada do empreendimento, com foco aí, foi até uma conversa que eu tive com o Eitan na semana passada, bastante foco nas portas de serviço, né, que estão junto à escada, a escada é rota de fuga, então, né, o hall privativo está ali, né, mais ou menos preservado, ele vai ter a porta dele também, uma porta segura, a porta que traz segurança lá para o morador, não é o que a gente entende como seguro, é o que tem valor para ele como segurança, mas principalmente nas portas de serviço que vão estar, né, na parte lá próximo à escada, e escada é um ponto frágil, né, porque se você chegar na escada, você sobe e desce, você consegue entrar em todos os pavimentos, entrar em todos os apartamentos. Sim. E até mesmo, a gente estava conversando na semana passada, até mesmo a forma como você instala a porta, você pode dificultar um arrombamento. Então, uma coisa também então, já é uma coisa que eu estou pensando aqui, como é que eu vou desenhar essas áreas de uso comum para mudar a instalação das portas e não conflitar com as minhas rotas de fuga de corpo de bombeiro. Então, assim, eu já estou pensando... E aí, conversando, eu falei assim, uma coisa tão simples, né? Então, é assim, aí a gente começa a estudar o gesto de arrombamento, né? Como é que a pessoa arromba uma porta? E aí você vê que você mudando uma questão de instalação da sua porta, não é que você vai impedir, mas você vai dificultar. Então, você pode ter todo o batente a seu favor contra o arrombamento. Entendeu? Ao invés... E a dobradiça, né? Eu falei, tá vendo? A gente pensa que a porta, né? Vamos fazer uma porta super parruda. E a dobradiça também, entendeu? Você pode ter toda a porta contra o arrombamento. Ou seja, o sujeito tem que arrancar o batente da parede para arrombar a porta. Entendeu? O que torna absolutamente difícil de fazer. Então, é isso que eu estava falando, assim, talvez a gente não consiga evitar arrombamento, mas que a gente vai dificultar o ato. E podendo até dar, e aí se você tiver um sistema de monitoramento no andar, tudo funcionando do jeito que a gente idealizou lá na concepção do projeto, aí com certeza a gente vai conseguir.
Então, a arquitetura vai no detalhe. É. Às vezes, muitos prédios sofrem agressões por um detalhe. Os agressores, as tais quadrilhas organizadas, eles estudam esses detalhes, eles sabem desses detalhes. E eles vão exatamente na falha. Eles vão exatamente onde tem falha. Tá certo? E a arquitetura tem que descer nesses detalhes. Na fechadura, no batente, no lado que abre a porta, como ela abre, se é para dentro, se é para fora, se é basculante, se é pivotante, se é deslizante, por quê, como. Todo esse detalhe tem que estar incorporado no projeto para que depois... Eu defendo essa tese também. A arquitetura bem planejada, tá certo? E você, como empreendedora, provavelmente vai pensar nisso. Você sabe que isso é um item importante nos empreendimentos imobiliários, que é o custo. O custo depois de entregue, né? Que é o custo da taxa do condomínio, tá certo? Onde toda a operação, toda a segurança está embutida lá dentro. Certo? Isso é importante. Tinham administradoras de condomínio, por exemplo, que garantiam uma certa taxa, tá certo? Daqui a 2 anos, quando o empreendimento fosse entregue. Então, a arquitetura bem desenvolvida, bem projetada, bem pensada em termos de segurança, ela exige uma operação menos custosa. Ela vai acabar até economizando na própria operação do condomínio e refletindo na taxa condominial, tá certo? O que para o morador é de interesse primeiro, tá certo? Quanto custa ele morar naquele lugar, tá certo? Não só o custo de comprar. Isso já é uma pergunta, isso já é até uma pergunta de estande de vendas, né? Quando ele chega lá, ele pergunta: você já sabe qual que é o valor do condomínio? Exatamente, exatamente. E tem administradoras que vão assumir a administração assim que for entregue o empreendimento, que já garantem uma taxa por contrato, tá certo? Agora, garante uma taxa por contrato, e quando assume o empreendimento, você tem que colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6 postos de segurança 24. Isso pode fazer uma diferença brutal na taxa condominial. E a arquitetura bem projetada, ela vai permitir que esse custo seja mantido dentro do razoável. O João está aí, ele está balançando a cabeça porque está concordando, e eu sei que ele lida com esse problema. Eu sei que ele lida com esse problema também, tá certo? Às vezes a gente pega um legado de um prédio já pronto e tem que projetar a segurança em cima, e às vezes você não tem saída. Tá certo? E o custo vai lá em cima da operação. Aí ou você abre mão da sua segurança em relação ao custo, tá certo? Ou você paga o custo que tem que ser. Tá certo? E aí se vive depois de um empreendimento pronto, quando os moradores, os administradores estão lá, vive esse dilema, tá certo? De quanto vai gastar nesse negócio, tá certo? E fica sempre aquela história, e que depois reflete também para os integradores, tal, que é a tal do custo-benefício, tá certo? E o tal do procurar o preço mais barato, que muitas vezes degrada a segurança enormemente, tá certo? E a gente vive esse dilema depois. Então, o empreendedor, os que estão participando da concepção do empreendimento, já com essa mentalidade embutida, vão facilitar muito essa questão posterior, que é viver e administrar o lugar onde você mora. Tá certo? Não é, João? Exatamente. Gisele, eu só gostaria de voltar um instante atrás pelo seguinte: me entusiasma bastante ouvir os seus relatos, percebendo que o empreendedor começa a ter olhos para a segurança na concepção do projeto, na concepção do produto. E a minha pergunta vai nesse sentido, ela é até repetitiva quando eu tenho essa oportunidade de falar com pessoas que não que não milidam no nosso mercado especificamente. Essa ideia que você fala com entusiasmo é porque você conversa com o Eitan, que tem recursos e informações e conhecimento enorme para poder mostrar
as necessidades e as razões para isso, ou é do seu grupo de trabalho, da empresa como um todo, que nem todos conversam com o Eitan, mas já pensam dessa forma? O meu entusiasmo em vê-la falar é grande, mas é geral? É geral, é um entusiasmo geral, porque, assim, como a gente acompanha, né, o nascimento do empreendimento e aí vai até a entrega dele, e a gente tem uma figura lá dentro da empresa que é o nosso gestor de negócios. Apesar de eu estar focada no momento do empreendimento, o gestor de negócios, ele está o tempo todo, ele está da compra do terreno até a entrega do empreendimento. E a gente tem bastante troca, né, de informações. Então, assim, o gestor de negócios, quando ele chega lá na frente, conversa com o cliente e ele volta essa informação para a gente, trazendo um feedback, uma situação assim, um retroativo para a gente pensar para os próximos empreendimentos, a gente vê que assim, pô, isso daqui é um item que o cliente reconhece, agrega valor, o cliente entende isso como valor para o empreendimento dele. Então, eu vou me dedicar a isso. Então, é assim, o marketing também adora, quando a gente está montando material de vendas, quanto mais itens de segurança a gente consegue pontuar no nosso empreendimento, né, mostrando, né, que a gente, assim, a transparência que a Tecnisa tem com o cliente, de colocar aquilo que ela está entregando, estou entregando funcionando, estou entregando infra, para que seja implementado posteriormente, a gente coloca isso, seja no memorial descritivo, seja no material de vendas. Então, é assim, a Tecnisa, todos os envolvidos no desenvolvimento do projeto, a gente quer, dentro do custo que a gente tem de obra, né, o custo pré-definido que viabilizou a compra daquele terreno e a formatação daquele empreendimento, colocar o máximo possível de itens que agreguem valor ao empreendimento dentro daquele custo. E segurança é um dos itens. Então, assim, o Eitan, é que a gente conversa bastante, ele está, assim, diretamente o tempo todo comigo no desenvolvimento desse projeto, né? Então, a gente troca bastante informações. Eu sou uma entusiasmada, ele sabe disso, a gente troca bastante ideias em relação a isso, e eu transmito isso para a equipe, mas a equipe já abraçou a ideia. Então, é assim, eles já estão comprometidos com essa ideia, eles entendem que isso realmente agrega valor para o empreendimento. Então, o Eitan me ajuda agora, assim, o que mais que a gente pode fazer? Porque, assim, já está lá, a sementinha da segurança já está plantada na empresa. Okay. E a gente, assim, no material de vendas, a gente faz marketing disso, no stand de vendas, a gente marketiza, nas maquetes, a gente chega, assim, no nível até de poder representar na escala que está os itens de segurança que a gente tem lá no empreendimento. Aquilo que a gente consegue representar, está lá representado. Então, seja via assessoria, né? Hoje o Eitan me ajuda a fazer coisas novas, fazer mais itens diferenciados, poder agregar mais itens, mas o valor já está entendido na empresa inteira. Então, assim, eles não precisam nem me brifar, eles sabem que eu vou colocar isso no projeto e eles vão me cobrar isso. Ah, Gisele, você pensou naquela portaria? Você fez aquela portaria daquele jeito que a gente tinha conversado? Eu agora estou só trabalhando na questão do nome aí, mudar um pouco esse nome portaria. Gisele, eu chamo de bloco de acesso, tá? Eu estava chamando de central de atendimento, mas... Na verdade, o bloco de acesso seria todas as áreas que fazem essa intermediação entre o público externo e o interno. Tá? Isso pode ser para a indústria, para tudo. Mas eu queria colocar mais uma questão nesse nosso debate, que é claro que existe todo um cálculo, eu não sou especializado em empreendimentos, em corporações, e tem muita gente especializada nisso, né? Mas existe, claro, um cálculo de viabilidade financeira do empreendimento e existe uma expectativa em cima de uma área vendável, né? Uma área bruta vendável, que é o que o empreendedor, são os números com que o empreendedor trabalha, tá certo? E, do outro lado, nós temos uma legislação, né, que nos impõe, seja o Código de Obras, seja o plano de zoneamento da cidade, cidade por cidade, né, impõe certas restrições, e muitas vezes restrições que são demandas muito antigas.
que foram introduzidas na legislação e não foram modernizadas nunca, ou que demora-se muito tempo para modernizar, né? Nós já pegamos, assim, por exemplo, empreendimentos legados assim, um empreendimento de 4 torres, 600 apartamentos, tá? Apartamentos entre 70, 65, 70 metros quadrados, 2 dormitórios, etc. 600 apartamentos. Uma portaria de 2 por 3 metros. Só. Nenhuma entrada coberta. Nem para morador, nem para terceiros, nem para veículos. Então, você imagina a operação de segurança de um prédio desse. Porque essas questões não foram pensadas antes, né? Então, se chegou, vamos dizer, vamos colocar lá o mínimo da portaria que a legislação permite, que não nos roube área bruta vendável. Tá certo? Ou seja, que não seja computada. Isso é muito complicado. Tá? Esse trabalho, a gente divulga aqui entre arquitetos, empreendedores, integradores e tal, mas alguns legisladores precisariam participar dessas lives também, né? E defender essas questões junto ao poder público. Tá certo? Isso, coisa de 30, 35 anos atrás, uma vez em Nova York, a legislação lá, por exemplo, permitia que prédios, no caso comerciais, se abrissem o térreo para uso público, não que fosse área pública, para uso público, poderiam construir mais. Ganhavam em metragem que ele podia construir, e seria metragem vendável. Ou seja, então, se financiaria uma área ao nível térreo que se incorpora quase que a cidade, às vezes com comércio, com teatros, alguma coisa assim, que se incorpora à cidade e o empreendedor garante uma área maior construída onde ele pode financiar esse benefício, vamos dizer assim, entre aspas, que foi dado à cidade. A mesma coisa acontece num prédio residencial. Você precisa de certas áreas para administrar bem aquele prédio, tá certo? Que são, muitas vezes, relegadas em função de você ter mais área vendável, porque elas somam na área construída total. Então, isso é uma questão também que deveria ser abordada e a gente deveria trabalhar como profissionais e como junto ao poder público para que essas legislações fossem um pouco mais flexíveis, mais modernas, né? E principalmente diante de demandas modernas que nós estamos tendo hoje. Tá certo? O caso da pandemia, da contaminação, é uma delas. Tá certo? Então, se você vai projetar armários inteligentes, beleza, bacana. Mas aonde que nós vamos colocar esses armários? São 600 apartamentos. Uma portaria de 2 por 3. Nós vamos ter que construir um salão para colocar armários inteligentes. Tá certo? Então, mas isso você sabe, tudo... Percival, eu já recebi um feedback de um empreendimento nosso, em que, assim, eu ouvi a seguinte expressão, tá? Que eu falei, eu só ouvi isso em logística, tá? Falando assim, olha, está faltando aqui no nosso empreendimento, nessas conversas que a gente tem, né, pós-entrega, que é uma avaliação pós-ocupação, né, que a gente faz. Uhum. Um dos moradores virou e falou assim para a gente, eu sinto falta aqui nesse empreendimento de uma central de distribuição, que é o tal CD. CD é uma linguagem de logística. De logística, claro. Aí, quando eu ouvi isso, eu falei, nossa, mas imagina, eu vou fazer uma central de distribuição. Aí a gente vai estudando um pouco mais, né? Trazendo um pouco mais para a realidade do residencial, e foi justamente essa conversa, foi logo nos primeiros meses, né, em que todo mundo estava ficando em casa, fazendo home office, todo mundo consumindo mais refeições por aplicativo e consumindo mais também via internet, né? Então, fazendo compras, comprando vinhos, comprando livros, comprando até
sei lá, coisas de farmácia, Objetos, de supermercado, objetos, né? roupa. Opa, o que fosse, né? É porque instigou algumas necessidades aí. E aí eu falei, não, mas espera aí, o que eles estão pedindo é uma sala para receber essas coisas. Não é uma mas assim, ficou na minha cabeça a história de nós não temos uma central de distribuição. Aí eu falei, opa, CD? Eles estão pedindo um CD. Peraí, não é isso. É uma sala para poder receber tudo isso. É uma sala em que, se eles naquele momento não quiserem descer para receber, tem aonde ficar isso dentro do empreendimento. E eu acho que isso não é uma coisa de pandemia, é uma coisa que é para ficar para sempre. Porque depois a gente vai retomar as nossas rotinas e nós vamos estar fora de casa. Talvez não como a gente está agora, mas 2, 3 vezes por semana a gente vai estar fora de casa e aí vai chegar uma encomenda da gente, aonde vai ficar essa encomenda? Nessa sala. Mas se você não pensa isso na concepção do empreendimento, às vezes a reforma é impossível de fazer. Exatamente. É simplesmente impossível. E às vezes a gente está deixando fora, vamos dizer assim, desse benefício, sei lá, 95% dos condomínios construídos. Não, e a primeira coisa que a gente pergunta é se vem alguma demanda, não aconteceu, tá? Mas assim, se vem alguma demanda do tipo de reforma, na verdade é assim, o pessoal da assistência técnica da Tecnis às vezes traz alguns pleitos para a gente, eles falando assim, eles querem fazer, sei lá, alguma sala, alguma coisa. Não estou dizendo que é uma sala delivery, mas a gente de produto, a primeira pergunta que a gente faz, e tem coeficiente disponível? Para a gente ver, né, para ver assim, tem o coeficiente de aproveitamento, que é um parâmetro de legislação, para ver se eu tenho área disponível a mais para construir. Depois, o segundo parâmetro é a taxa de ocupação, para eu ver, será que eu tenho área para cobrir, para construir, eu sei que eu tenho, mas será que eu posso cobrir esse a mais? Né? É aquilo que eu comentei com você sobre a legislação. Entendeu? Então, por exemplo, se você tem uma sala dessa, preparada no condomínio, você está facilitando uma série de coisas. Né? Sei lá, você está, inclusive, facilitando a própria economia do país girar. Né? É mais gente comprando, é mais gente entregando, é mais trabalho, é mais emprego, etc, etc. Isso poderia se traduzir em algum benefício na taxa de ocupação ou na área construída. Tá certo? Porque o prédio você, inclusive, alivia o trânsito. Você acumular um monte de automóveis para fora, no meio da rua, para entrar no prédio, tá certo? É um problema, vira público. Vira um problema público, tá certo? Todos aqueles estudos de impacto que a gente está acostumado a olhar, entendeu? Então, certas coisas, têm benefício público, porque tudo funciona melhor. Né? Então, a arquitetura prepara isso, deveria haver algum tipo de... Isso que eu digo que a legislação poderia ser um pouco mais flexível para analisar essas questões. E não numa rigidez absoluta, tá certo? Que impõe uma certa solução que muitas vezes prejudica uma série de outras coisas. Né? Tá certo? Porque se olha só aquela rigidez da análise, né? da legislação. Do que é só aquilo que é só computável do não computável. Área computável, área não computável, taxa de ocupação, e etc., recuos, e etc. Tudo que diz respeito ao Código de Obras, ao plano diretor da cidade, tá certo? E isso precisaria ter uma forma de a gente analisar, ou o poder público analisar, tá certo? Se é que o poder público precisa analisar isso, mas isso é uma outra questão, de flexibilizar certas coisas para que a gente possa trabalhar e possa fazer coisas que, no final, se traduz por um benefício para a própria cidade. Porque uma série de condomínios resolvidos com um monte de problemas de logística, de entrega, de entrada, de saída, acaba beneficiando a própria cidade. A segurança do condomínio beneficia a segurança do bairro. É uma coisa óbvia, isso que as coisas são compartilhadas, são para as pessoas, né? Para a população em geral, não apenas para os que moram naquele prédio.
Tá certo? Existe todo um universo de pessoas que trabalham em torno daquilo. Tá certo? Que tendo a vida facilitada e tendo a vida segura, vamos dizer assim, tá certo? Favorece a segurança de todos. Sim. Não é? Favorece a segurança de todos. Porque senão fica o que a gente vê, né? Prédio atrás de prédio, grade atrás de grade. Tá certo? E a grade não garante segurança nenhuma, você sabe Não. disso. Tá certo? É a falsa sensação de segurança. Então, né? eu sempre falo isso em assembleias ou para os síndicos. Bom, se a grade garante a segurança, então vamos por 2. Por que não 3? Percival, será que não é isso que é importante também deixar claro para a galera entender o que é segurança e o que é uma falsa sensação de segurança? O problema é que a segurança em si é vamos dizer assim, é um valor um pouco... Ele não é científico, né? Ele é uma sensação. Você se sente ou não seguro. A criminalidade raciocina objetivamente. Tá? O cidadão de bem enxerga por uma outra ótica essa sensação da segurança. A criminalidade não. Ela enxerga objetivamente. O que eu preciso para romper aquela grade. E acabou. Então ela vai com o macaquinho que vai romper aquela grade. E pronto. O que eu preciso para escalar aquele muro? Ele vai com o equipamento para escalar aquele muro. Agora, o cidadão de bem pensa de uma forma diferente, é uma ótica diferente de encarar a situação. Entendeu? Então, você, normalmente, enche de grade, enche de câmera, enche de vigilante, e os prédios continuam sendo assaltados. Então, não é a solução, como eu disse. Uma porta, precisa de 2 portas. Bom, se 2 portas dá segurança, então por que não põe 3? Fica mais seguro. Se uma grade dá segurança, então vamos pôr uma segunda, uma terceira, uma quarta. Tá certo? Então, mas não é essa percepção que precisaria talvez ser ajustada? Exatamente. Essa percepção que precisa ser ajustada. E a arquitetura ajusta essa percepção e dá essa leitura para as pessoas. Tá certo? Quando você coloca uma grade na frente do prédio, você está querendo dizer que o prédio é seguro. E muitas vezes não é. Tá certo? A ótica da pessoa de bem é essa. A ótica do bandido, não. A ótica do bandido, a grade é só um obstáculo a ser transposto, aonde ele tiver falha. Tá certo? Então, se tem um cantinho da grade que não é visível, está escondido, eu vou lá e rompo aquele canto. É absolutamente claro e objetivo a abordagem da criminalidade. Tá? A nossa abordagem das pessoas de bem é que é diferente. Nós temos uma leitura diferente da arquitetura. Tá? Então, isso que a Gisele abordou é perfeitamente, exatamente o ponto. Tá? Muitos aspectos interferem nisso, como a gente estava falando, tem uma questão da viabilidade financeira do empreendimento, como tem a questão da legislação. Tá certo? Às vezes uma grade não é área computável. Então, é a coisa mais fácil de fazer. É a coisa mais simples de fazer. Entendeu? Então, o pessoal faz. Não quer dizer que... Muitas vezes, a grade, inclusive, prejudica a segurança. É contra a segurança. Gisele, me permite uma outra curiosidade. Vocês pensam também para fora? Vocês interagem com a comunidade de onde nascerá um novo produto? Não, ainda não. Ainda não. A gente, recentemente, idealizou aí um produto, mas não chegamos nesse ponto de... A gente entende o entorno, a gente entende quais são os fatores que podem influenciar no nosso empreendimento.
seja na questão, né, de ocupação em volta, trânsito de veículos, fluxo de pessoas, de carros, mas interagir com a comunidade, não. Já chegaram a conversar, pelo menos, sobre essa possibilidade? Olha, João, aí eu já não sei te dizer, porque assim, eu não devo ter participado, mas eu não sei se a Tecnisa chegou em algum momento, alguma das áreas internamente, eu desconheço. Porque o empreendimento vai levar um determinado impacto para o local, né? Vai trazer pessoas, vai movimentar serviços, etc. Vai ter uma influência no local onde vocês vão nascer e vão funcionar, vão viver esse empreendimento. Então, João, assim, o que eu tenho assim, de histórias para falar, né, de relatos em relação a isso, é mais com o pessoal de obra, né? Na hora que a obra está acontecendo, né? Em que o pessoal da região, mas assim, mesmo nem é morador às vezes, pessoas que passam ali todos os dias acabam interagindo com o empreendimento, seja de forma positiva como seja de forma negativa, né? A gente tem empreendimentos em determinados locais de São Paulo que a gente teve sérios problemas de furto acontecendo em obra, por conta que a obra tem material, né, de valor, né? Certamente. Então, assim, e aí a obra toma os pré-requisitos dela lá, o que ela precisa para ter uma segurança durante a execução de obra. Mas, aí que tá, isso também serve para, assim, se já teve esse problema durante a execução de obra, né, de invadirem a obra, de roubarem coisas, roubar não, mas furtar coisas que você tem dentro da obra, já fica de ponto de atenção para a gente, porque assim, a gente já tomou todos os cuidados que precisava para o empreendimento depois que entregue. Durante a execução da obra, a gente fica sabendo que, de fato, a obra estava sendo visada, que estava tendo invasão e estava havendo furto de material, aí a nossa preocupação redobra na entrega do empreendimento. Então, aí a gente tem aquele feeling, né, que é da empresa, endossado do gestor de negócios, endossado pela empresa, de entrega mais. Assim, você combinou que você ia entregar isso, entrega um pouco mais. Tem uma outra questão, Gisele, que eu gostaria de mencionar com você, o tempo vai estar quase acabando, que é o seguinte, e você deve, obviamente, saber disso, claro, mas só para colocar para o nosso público aqui. O empreendimento ele tem várias fases, tá certo? Sim. Claro, ele tem a fase da construção até a entrega, tá certo? Mas aí tem a entrega, e aí ele tem uma primeira fase em que todos os compradores ou os futuros moradores vão customizar, às vezes, as suas unidades, com decoração, com uma série de coisas, etc. Isso tanto para casas ou para empreendimentos que são loteamentos, que têm terrenos, né, como para apartamentos. E isso gera um movimento durante uma primeira fase do empreendimento, que às vezes leva 1, 2 anos. A construção de casas, então, pode levar 10 anos até o empreendimento estar maduro, até o amadurecimento do empreendimento. Isso gera um fluxo imenso de trabalhadores, de prestadores de serviço, de entrega de materiais, de saída de entulho, né? E os primeiros moradores pagam esse pato, tá certo? Os primeiros moradores pagam esse pato. Então, você imagina, como eu já peguei, um empreendimento já tem 10 anos, são 600 casas em terrenos de 1.000 metros quadrados, top, muito bom, etc. Em 10 anos, 600 lotes, 150 casas construídas, ou seja, vai levar 20 anos até todas as casas estarem construídas. E nunca as portarias, entre aspas, tá certo? Nunca estão preparadas para esse fluxo. E sempre no mesmo horário, né? Todo mundo entra para trabalhar nas obras e sai no mesmo horário, normalmente das 7 da manhã às 5 da tarde. Né? Todos os materiais, caminhões e etc. E depois tem
também a fase das mudanças, né? Onde se chegam volumes consideráveis de imóveis e objetos, etc., para ser instalados nos apartamentos. Então, é difícil eu ter notado nos condomínios que eu já analisei, algum condomínio preparado para isso. Sejam empreendimentos residenciais horizontais ou sejam verticais. Tá? Eu nunca vi um condomínio preparado para esse fluxo inicial, né? Que às vezes leva um tempo razoável, tá certo? Dependendo do tamanho do empreendimento, claro. Leva um tempo razoável para se concretizar, né? Até o empreendimento amadurecer. Né? E isso se tornar uma coisa esporádica. Né? Eu não sei se vocês pensam sobre esse aspecto, mas a administração do empreendimento pós-entrega, tá certo? Vai lidar com esse problema. Vai. Com certeza absoluta. Vai lidar com esse problema. E, às vezes, ela não está com os recursos adequados para lidar com isso. Uhum. Ou seja, a arquitetura, nesse ponto, nesse bloco de acesso que eu chamo, ela tem que ter uma certa flexibilidade para que você consiga mudar as funções conforme a fase do empreendimento, sem a necessidade de obras. Né? Então, esse aspecto tem que ser considerado, na minha opinião. Aqui estou te passando um sentimento aqui que vem do campo, né? De analisar condomínio atrás de condomínio. Já me deu um insight aqui, ó. Já me deu um insight. Ela, ó. Já estou pensando aqui, ó. Isso mesmo, é isso mesmo. Pode pensar, porque isso é uma coisa fundamental, porque os primeiros moradores vão pagar esse pato. Eles vão conviver durante muito tempo com um monte de gente entrando e saindo que eles não conhecem, prestadores de serviço, entregadores de materiais, carga e descarga de caminhões, mudanças e etc. Eles vão conviver com isso. Então, mas eu acho que também depois de consolidado a situação do condomínio, mesmo que é esporádico, incomoda também. Então, incomoda também, tá certo? Mas o volume inicial, uma vez eu peguei condomínios que dava volta no quarteirão a fila de pedreiro, encanador, pintor, marceneiro, para entrar para trabalhar. Tá certo? A solução que a gente encontrou foi fazer uma portaria container em outro local para tentar dar vazão a esse público. Entendeu? E, obviamente, para colocar o container, teve que ser feito uma base, um outro portão, e etc, etc. Tá certo? Mas teve que se criar uma portaria container para atender esse pessoal. Gisele, poderia pensar num condomínio Lego, né? Isso. Seria o ideal. Seria o ideal. Mas existe... eu já estou aqui pensando. Eu tenho certeza, conhecendo a Gisele, o pouco que eu conheço, mas pelo que ela já falou, eu tenho certeza que ela já está com essa semente na cabeça dela e isso vai dar resultado, com certeza nos projetos que ela toca. Com certeza absoluta. Agora que a Gisele já está semeada, já foi assim incutida, já tem uma pulga atrás da orelha, né? Infelizmente, sou obrigado a dizer que nosso tempo já foi. Eu, por mim, dava para ficar mais umas 2 horas fácil aí. Fácil, né? Mas a gente nada impede a gente voltar aqui com a Gisele com esse assunto em breve. E eu gostaria de pedir primeiro para a Gisele, depois para o Percival e por último ali para o João, as considerações finais para a gente encerrar, infelizmente, essa live. Olha, mais uma vez, eu venho para cá, para as lives, já aberta para absorver conhecimento. E assim, estou saindo daqui, como diz, já com a sementinha aqui, eu já quero um papel para poder fazer uns croquis aqui, eu tenho aqui projeto na esteira aqui para trabalhar. Então, assim, para mim é um prazer estar participando. Percival, João, Silvano, muito obrigada. Para mim foi, assim, extremamente... Agregou muito valor para mim, e acho que me ajuda não só a mim, como outras pessoas que se interessam pelo assunto. Eu acho que segurança é um item super importante, tá? No momento que a gente está aqui
em casa, né, trabalhando e vivendo em casa, em que tudo está gerando agora aqui em torno, você começa a prestar mais atenção nas coisas, né? E aí você vê alguns pontos vulneráveis que antes você não via, porque você saía para trabalhar, você não estava vendo o que estava acontecendo durante o seu dia a dia, né? Então, muito obrigada por ter me chamado para participar, adorei, né, ser questionada, me faz também pensar aqui, organizar as ideias, e estou sempre à disposição para trocar conhecimento com vocês. Obrigado. Agora, bom, Percival. Eu queria agradecer a todos que nos ouviram, evidente, muito obrigado pela audiência. Enviem perguntas lá para o Silvano, que ele encaminha para a gente depois para responder. Queria agradecer a companhia do João, nosso amigo aqui, que estamos sempre evoluindo nessa live, né, João? Uma live se torna melhor do que a outra, não é verdade? E, principalmente, a presença da Gisele, tá certo? Que, puxa, sei lá, contribuiu muito para o sucesso disso, pela simpatia dela e, eventualmente, e pelo conhecimento que ela detém, tá certo? De tantos anos na estrada aí da arquitetura e do projeto, tá certo? Que é o nosso tema central aqui. Muito obrigado a todos, saúde para todos, tá? Saúde, cuidem-se. Obrigado, Silvano, Christian, pela oportunidade e também aos patrocinadores do CT Segurança, tá? Que permitem que a gente esteja no ar aqui a cada 15 dias. Um abraço a todos. João, para você também um abraço. Obrigado, colega. Agradeço também, mais uma vez, reforçando o agradecimento à presença da Gisele, que nos abrilhantou aqui com uma visão fora da nossa caixa, né, sobre a segurança. Repito, Gisele, me entusiasma bastante o assunto, o tema, ter essa relevância que tem tido. É realmente empolgante. Até hoje, por curiosidade, eu sou inscrito no canal do Alexandre Garcia. Ele fez um comentário no dia de hoje que realmente fala o que você comentou. Ele tem uma colega que é paisagista, que está ganhando bastante dinheiro agora. As pessoas estão olhando para o jardim e querem alguma coisa melhor. Eu espero que a segurança também seja assim. Estou em casa, estou vivendo aqui, minha família, meus filhos, então quero melhorar minha segurança, vou contribuir e vou pensar para que isso aqui dê resultado. E acredito que nós estamos fazendo uma parte desse esforço, né? Levando informações, buscando, explorando conhecimentos diversos, para que a gente possa levar esse tipo de informação para a nossa audiência. Obrigado, Gisele, obrigado, Percival, Silvano, e aos nossos ouvintes, até esse momento de estarem prestando atenção a nós. Uma boa noite a todos. Obrigado, Gisele. De novo, muito obrigado. Você vai acabar virando cativo aqui do nosso canal. Muito legal. Obrigado, Percival, meu queridão. Obrigado, João, que está iluminado nesse momento. Ó, tem um anjo ali, ó. Isso. Um raio de luz aí. Própria, gente, é outra coisa, né? Uma pessoa de luz. Pois é. Um raio de luz, João. Chegaremos lá um dia. Obrigado, João. Obrigado a você que nos acompanhou. E não se esqueça, agora, às 19h30, temos Segurança em Pauta. Hoje especial com a presença daqueles malucos do Café com Segurança. Eu sou o único cara sóbrio e equilibrado daquele programa, né? Mas a gente vai estar tudo junto hoje no Segurança em Pauta para conversar com o pessoal. E amanhã a gente volta. E amanhã o Café com Segurança número 100 aqui do CT. Muito legal, uma marca muito bacana nossa. E é isso aí. A gente se vê daqui a pouco. Obrigado vocês de novo. Até daqui a pouco. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, boa noite. Boa noite. Antes de terminar, contar mais uma curiosidade. A Haganah tem uma frase que fala: faça tudo ao contrário que vai dar certo. E ela se refere àquelas pessoas que fazem recomendações ou fazem implementações sem conhecer segurança. Então esse programa é muito bom para também não cometer esse erro. Obrigado e parabéns a todos vocês. Boa tarde aos amigos.